Hey people, how are you today? Bom, hoje nós estamos aqui para mais um capítulo, né? Mais um episódio aí da nossa minissérie do Present Perfect. Hoje nós vamos ver o Present Perfect, né? Sendo usado com just e it's been. Vamos entender melhor como usá-los corretamente em suas respectivas ações, tá bom? Lembrando que o Present Perfect, né? Ele é utilizado na língua inglesa, né? Só que ele é bem diferenciado que o nosso Present Perfect, né? Ele é bem diferenciado do nosso presente perfeito do nosso português. Então, né? Para quem não assistiu ainda, eu aconselho que vocês assistam o vídeo, né? O link está embaixo do vídeo, né? Desse vídeo. Espero que vocês vejam este primeiro vídeo que eu fiz abordando pela primeira vez o Present Perfect, tá? Para vocês entenderem melhor como utilizá-lo, para aí sim vocês começarem a pôr em prática e acompanhar esta minissérie de vídeos sobre o mesmo tema, tudo bem? Vamos começar agora com o nosso primeiro slide aqui, né? Segundo slide, que vamos explicar mais ou menos como é que é o just e it's been, ok? O just, né? Ele em si, né? Ele inserido no Present Perfect, ele perde aquela tradução de apenas ou somente. Ele acaba se transformando, acabou de, né? Ao inserir nessa estrutura do Present Perfect, formado pela estrutura sujeito, mais o have ou has, né? O has na terceira pessoa no singular, mais o próprio just e mais o verbo no particípio, ele se transforma em uma tradução chamada acabou de, né? Que é a demonstração de uma ação que acabou naquele exato momento, que acabou de acontecer naquele exato momento, tá? É uma coisa tipo instantânea, não é nem mais rápido do que o raio, mas é rápido, tá? É como se fosse um raio, né? Aconteceu naquele exato momento, tá? Então é uma coisa assim que a pessoa muitas vezes não espera que aconteceu aquela ação, que acabou de acontecer. E a parte de baixo, o it's been, né? Ele é uma expressão usada para quando você quer enfatizar alguma ação que começou em tal tempo e ainda faz alguns dias, meses ou até anos, né? Tipo, faz um ano que eu estou casado, faz um ano que eu me formei na faculdade. Então, esse it's been no inglês, ele vai passar esta mensagem, tá? Mas nós vamos entender melhor esses dois quesitos aí, nós vamos entender melhor nos próximos slides com os exemplos que eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Aqui, ó, começando aqui, exemplos com just, né? Exemplos com just. Aqui, ó, primeira frase, eu dei 4 exemplos para vocês, né? Observe bem a parte que está em negrito, tá? E vamos ver aqui, ó. We've just finished our tasks. O que é isso? O que quer dizer? Nós acabamos de terminar a nossa tarefa, as nossas tarefas, né? Ou seja, essa ação traz para nós que aquela ação de terminar a tarefa acabou naquele exato momento. No momento que a pessoa chegou para perguntar a eles se já acabaram a tarefa, foi no momento que eles já terminaram a mesma. Então, é este o primeiro exemplo, essa é a primeira mensagem que o exemplo dá. Na segunda aqui, ó, she has just left to work. Ou seja, ela acabou de sair para trabalhar. Ela acabou de sair da sua casa para trabalhar, né? Aconteceu naquele exato momento. E aqui na pergunta, né? Nas duas últimas aqui tem as perguntas. Para vocês já se tocar, como a gente pode perguntar, né? Nesse sentido, na pergunta. Como a gente pode perguntar nesse sentido, né? Aqui, ó. Have you just ordered a pizza? Né? Você acabou de pedir uma pizza? Veja que o have, ele vai e aqui na pergunta, ele se transforma em auxiliar na pergunta. Lembra-se, para vocês que já assistiram o primeiro vídeo sobre o Present Perfect, lembra que o have, ele acaba sendo auxiliar nesse tempo verbal? Lembra? Que ele na pergunta, o have ou has, ele vem primeiro que o sujeito e depois vem o complemento da frase com o verbo no particípio? Então, é exatamente isso que acontece no Present Perfect usando o just, né? Veja que o just fica aqui depois do sujeito e logo em seguida vem o verbo no particípio. E embaixo, mesma coisa, ó. Has he just made his speech?
Ou seja, ele acabou de fazer esse discurso, ele acabou de fazer aquele discurso, a pessoa está confirmando se ele acabou naquele exato momento. Que talvez a pessoa chegou atrasada ou não prestou atenção e está perguntando se ele tinha acabado, de fazer esse discurso. Né? Então, a pergunta e o modo afirmativo traz consigo essa mensagem. Tá? Agora, vamos para o exemplo usando o it's been. Tá? Como a gente pode usá-lo? Olha só, lembrando, né, sempre observando a parte negrita da frase, eu dei aqui uma pergunta e 3 exemplos na afirmativa. Tá? Aqui o primeiro, how long has it been since he sold his car? Né? Há quanto tempo, né, quanto tempo faz que ele vendeu o seu carro? Ó, é uma observação muito importante. Tá vendo essa palavra since? Essa palavra since aqui, ó, depois do been? Então, ele será o auxiliar dessa expressão has it been. Ou seja, como alguns sabem, o since significa desde. Mas em alguns casos, em alguns contextos, como neste aqui, pode acontecer, em algumas frases com esse sentido, pode significar que. Tá? Aí fica assim, quanto tempo, né? Há quanto tempo, né? Quanto tempo faz que ele vendeu o seu carro? Então fica nesse sentido. A segunda frase é a mesma coisa. A segunda frase, já aproveitando, eu coloquei a mesma frase, só que na afirmativa, já para vocês terem ideia como como responder uma pergunta como esta, né? Esse é um exemplo de responder uma pergunta. Essa pergunta de cima aí, ou qualquer outra, tá? Aqui, ó. It's been a week since he sold his car. Ou seja, faz uma semana que ele vendeu o seu carro, né? Ou faz uma semana desde que ele vendeu o seu carro. Então fica nesses dois sentidos. Mas combina mais no que, né? Para não levar muito no pé da letra, esse sims para nós tem que ficar quase que memorizado, que pode ser traduzido como que, né? Porque na maioria dos casos ele virá com essa tradução, né? Quando uma vez acompanhado com it's been. E aqui embaixo na terceira, it's been 3 days since it started raining. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Já faz, né? Faz 3 dias desde que começou a chover. Esta é a frase aqui, né? Faz 3 dias desde que começou a chover. É o mesmo sentido das demais frases de cima. Embaixo também. Olha só. It's already been 2 years since we got married. Ou seja, aqui está falando que eles estão dizendo que já fazem 2 anos desde que eles se casaram. Ou já faz 2 anos que eles se casaram. Para vocês que assistiram aquele episódio do Present Perfect, usando os advérbios already, yet, né? Never e ever, nós estamos vendo aqui um advérbio que a gente viu no vídeo passado, olha lá. Already, tá vendo? Already. Nós estamos usando esse advérbio. Lembra que o advérbio no Present Perfect, ele é usado entre o verbo no particípio e o has, né? Entre o has e o verbo no particípio, tá vendo? O has ou have, né? Como aqui está na terceira pessoa, então usa has, e aqui tem uma contraction, né, de it has, esse it, tá bom? Então lembrando que o advérbio no present perfect vai ficar no meio do have ou do has e do been, ok? Então é isso, né? Hoje a nossa aula foi mais objetiva em relação ao estudo do present perfect. O terceiro episódio aí desse estudo um pouquinho mais aprofundado, né? Porque ultimamente, né, pessoas que estudam a língua inglesa têm muita dificuldade em aderir a este conhecimento do present perfect para usar na fala, na escrita, na leitura e também escutar a pessoa falando nesse período verbal. Então, é importante, né, vocês saberem disso, é um dos tipos, dos tempos verbais da gramática da língua inglesa que é importante, né, aprender a usar. E claro, né, você só vai aprender se você praticar, né, ainda mais quando se trata de algo mais complexo. Aí que você tem que praticar mesmo. Então, a aula foi curta hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, deem um like aí,
Vocês que gostaram, se inscrevam. Ajude a compartilhar esses vídeos que eu venho gravando, tá? Lembrando que eu vim aqui para complementar o que os demais canais fazem em prol do conhecimento do aluno, tá? Da prática e do conhecimento do aluno. E é isso. Obrigado pela atenção, tá? Thank you for attention and see you around. Bye bye.